Que tal falarmos a respeito de fé? Isso mesmo, esse vai ser o nosso assunto do 27º podcast. Mas antes, bora pra vinheta! Bom, quando nós pensamos em fé, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Eu quase tenho certeza que você deve estar falando religião, religiosidade, a crença, aquela fé catequizada que a gente aprende na maioria das famílias desde criança. Bom, essa fé, ela também é muito importante, mas não é sobre ela que nós vamos falar nesse episódio. Nesse episódio, nós vamos falar daquela fé em acreditar em algo maior do que nós mesmos. Sabe aquela fé que, quando tudo está muito difícil, você precisa recorrer a uma energia, a alguém, a um o quê maior do que a gente, para que realmente a gente possa conseguir continuar a nossa jornada? Então, é justamente sobre essa fé que nós vamos falar. E para a gente poder falar sobre fé, é muito difícil não falarmos sobre espiritualidade. Nossa, Tati, como assim? Você acabou de falar que você não fala nada de religião. Agora você está vindo com o assunto de espiritualidade? Então vamos lá. Acredita-se, né? Então existem várias teorias de que nós temos, vivendo dentro de nós, vários eus. Nós temos o nosso eu físico, que tem a ver com a nossa matéria, com o nosso corpo. Nós temos o nosso eu psicológico, mental, que é aquele eu que tem aqui o processamento das informações, que é aquele eu que raciocina, que racionaliza, que toma as decisões, então aquele eu mental. Existe o nosso eu emocional, então é aquele eu que passa pelos sentimentos, que sente tristeza, raiva, alegria, frustração, medo. Aquele eu, então, interno, que tem vários sentimentos dependendo das situações. E existe, então, uma quarta instância de eu, que seria o eu espiritual. Aquele eu que está vivendo aqui dentro, utilizando esta matéria, utilizando temporariamente esta mente, este coração, mas que dentro transita de uma forma diferente. Existe ainda, algumas teorias em que esse nosso eu espiritual, quando o nosso eu carnal, o nosso eu físico vai embora, esse eu espiritual toma outras formas físicas para continuar a sua existência. Mas a gente não vai falar sobre isso definitivamente, combinado? Nós vamos falar sobre espiritualidade no sentido de existe ou pode existir dentro de você algo muito além aos seus pensamentos, aos seus sentimentos e à sua matéria. E esse eu é o seu eu espiritual. Inclusive, algumas empresas, estão investindo em desenvolvimento de coeficiente de QI, coeficiente espiritual dentro dos ambientes corporativos. Então, existem muitas pesquisas vindas lá dos Estados Unidos, principalmente de Harvard, que diz que quando uma empresa ela é espiritualizada, ou seja, ela tem crenças, valores que transcendem a sua própria existência, ela consegue resultados mais positivos dentro dos seus negócios. E para você desenvolver o coeficiente espiritual das organizações, você precisa desenvolver o coeficiente espiritual das pessoas. Então, quando você investe na sua espiritualidade, você tem muitos benefícios nesse sentido. E é justamente esse o ponto principal desse nosso bate-papo de hoje. Quanto tempo
você tem investido na sua espiritualidade? Para você poder desenvolvê-la, para você poder cativá-la, para você poder motivá-la, para você poder engajar essa espiritualidade no seu dia a dia. A espiritualidade, quando bem trabalhada e fortalecida, nos ajuda inclusive a mantermos a nossa inteligência emocional, exata, aquela terceira parte do eu, de uma forma muito mais controlada, de uma forma muito mais inteligente. A espiritualidade, ela vai entrar em contato com você, às vezes, de diversas formas. Claro que existe aquela espiritualidade catequizada que tem a ver com a religião. Então, você pode entrar em contato com a sua espiritualidade quando você estiver na sua igreja, quando você estiver no templo que você tem o costume de ir. Então, aquele lugar é tudo preparado para que você entre em contato com esse seu eu espiritual. Mas não precisa ser única e exclusivamente nesses lugares. Você pode, por exemplo, lidar com a sua espiritualidade, trabalhar a sua espiritualidade, entrar em contato com a sua espiritualidade, às vezes em contato com a natureza. Existem muitas pessoas que são extremamente sensíveis à natureza. Então, quando elas entram em contato com a natureza, a espiritualidade é percebida. Existem pessoas que, para entrar na sua espiritualidade, precisa de um canto silencioso, seguro, onde ela vai conseguir, através da meditação, entrar em contato com esse nosso eu, que acaba sendo superior, muitas vezes, a nós mesmos. Essa espiritualidade, ela consegue nos trazer paz, mansidão, segurança. Dependendo como você trabalha com essa sua fé, você vai conseguir ter respostas, inclusive psíquicas, então respostas conscientes para que você possa agir na sua vida. É como se você tivesse um campo magnético podendo abrir a qualquer momento para que você tenha respostas que, se você não estiver dentro desse campo, você vai ter uma dificuldade muito maior de acessá-las. Quando a gente está passando por problemas, quando a gente está no olho do furacão, dificilmente a gente consegue colocar a nossa mente para poder buscar soluções para esse problema. Porque a nossa mente está muito preocupada com o problema, com o que está acontecendo, com o que pode acontecer com a gente a partir daquele problema. Então, quando eu crio essa situação dentro da minha mente, se eu não transcender a minha mente, eu vou ter mais dificuldade de buscar insights, de buscar alternativas que possam me tirar deste lugar, deste problema, desta situação. A espiritualidade, ela pode funcionar também para você, inclusive, como se fosse um pontinho de motivação. É aquele nosso eu que, mesmo quando tudo está muito difícil, a gente está ouvindo aquela vozinha dizendo assim: Tati, não desiste ainda, vai lá, continua, persiste um pouco mais, vai dar certo. Talvez ainda não tenha sido, você não tenha utilizado as melhores alternativas, mas não desiste desse seu desejo, desse seu sonho, desse seu propósito. Essa voz é uma voz que geralmente nos motiva. Essa voz espiritual nunca, ouça bem o que eu estou te dizendo, nunca vai ter respostas contrárias ao nosso desejo, ou sendo, essa voz nunca vai ser aquela que fala assim: Tati, eu acho que você não consegue. Tati, eu acho que você não está pronta. Tati, olha o que as pessoas estão falando do seu entorno, Tati, presta atenção, toma cuidado com essas pessoas. Esta voz é a nossa voz da consciência, é a nossa vozinha crítica, ela está aqui dentro da nossa mente. Não é a nossa voz espiritual. A nossa voz espiritual, às vezes, o que ela faz com a gente para que as nossas fichas efetivamente caiam, sabe o que é? Fique em silêncio. Ai, quando a minha voz espiritual fica em silêncio comigo, eu tenho uma dificuldade muito grande de esperar o tempo dela.
Mas Tati, se você tem uma dificuldade muito grande, ela conhece você, por que ela fica em silêncio com você? Porque ela precisa me ensinar coisas. Eu preciso transcender esses meus paradigmas, essa minha forma de fazer as coisas impulsiva. Então essa minha voz espiritual é aquela que me ajuda a ter melhor educação. Tati, ter melhor educação com o quê? Ter melhor educação comigo mesmo, com os meus sonhos, com os meus defeitos, com os meus pontos fortes. Ela me ajuda a evoluir, ela me ajuda a transcender. E a minha, quando ela quer me educar, sabe o que ela faz comigo? Ela fica em silêncio. E que interessante. Quando você está conectado com a espiritualidade, quando você tem a crença na sua fé verdadeiramente, você consegue perceber que esse silêncio tem um porquê. E aí então, você começa a tentar buscar quais podem ser esses porquês. Quando você chega no porquê certo, a sua espiritualidade te avisa novamente. A sua fé fala assim, é isso, Tati, é isso, faça desse jeito, vai dar certo. Mas como assim? Quem é que tá falando que vai dar certo? Sou eu. Sou seu sexto sentido, sou a sua percepção, eu sou a sua intuição, Tati, eu sou a sua fé. Vai que vai dar certo. É muito gostoso quando a gente pode, de verdade, ter dentro de nós recursos que nos empoderam. Porque, na maioria das vezes, nós utilizamos de dentro de nós os recursos que nos atrapalham, os recursos que nos deixam ansiosos, que nos deixam com medo, aquela vozinha interna, mental, crítica que fica o tempo todo, cuidado, Tati, cuidado que isso vai acontecer, cuidado, Tati, essa pessoa não é legal, cuidado, Tati, isso que estão fazendo não é bacana pra você, cuidado, Tati, você tem que se posicionar dessa forma agora, sabe, essa voz que fica o tempo todo, cuidado, não. A nossa fé, ela não fala pra gente cuidado, ela fala pra gente prudência, acredite, persista, continue, não desista. É isso que a nossa fé grita, exala de dentro da gente. Mas Tati, e quando eu não acredito em fé? E quando eu quero utilizar apenas os meus recursos físicos, mentais e emocionais? Pode ser que não dê certo? De forma nenhuma. Cada um tem a sua maneira de fazer as coisas acontecerem na vida. Mas pode ser que em alguns determinados momentos, você, apenas utilizando esses 3 recursos internos, se sinta limitado. Até porque em algumas vezes você não tem os 3 funcionando em total harmonia. Às vezes, por exemplo, você tem o seu recurso mental e o seu recurso emocional, mas o seu corpo físico está doente. E se ele está doente, você vai precisar cuidar desse corpo físico, certo? E às vezes esse cuidado do corpo físico exige muito mais energia, força, fé para que você possa continuar. Aí ela entra de novo. Se eu não tenho essa fé, quando eu estou passando por problemas, às vezes que eu não tenho nem a total compreensão, essa fé, essa ausência de fé pode me fazer estagnar, parar num determinado momento. De novo, eu não estou levando absolutamente para o cunho religioso, mas o meu convite para você, através desse nosso podcast, é: como tem andado a sua fé? É isso mesmo. O que você tem feito para que realmente você cuide da sua espiritualidade? Qual é o seu lugar seguro? Qual é o seu lugar, qual é o seu ambiente onde você sabe que quando você está conectado ali, a sua fé transcende, a sua espiritualidade exala. Tati, eu me perdi tanto da minha fé nos últimos tempos que eu já nem sei mais, sabe? Aonde eu poderia buscá-la novamente. Entre em tentativa e erro, para que você possa verdadeiramente se conectar novamente
com essa sua essência, com essa sua quarta instância do eu tão importante para o seu desenvolvimento. Só não deixa ela do lado, não. Não deixa ela de lado, não. Por quê? Porque não compensa. Você é muito mais forte quando existe a sua fortaleza espiritual e quando você coloca fé num projeto. Quando você coloca fé num relacionamento. Quando você coloca fé num novo trabalho. As alternativas que o universo traz pra gente, os insights, as possibilidades, elas são infinitamente maiores do que quando a gente utiliza apenas o nosso recurso mental, físico ou emocional. Espero que tenha feito sentido para você esse nosso podcast. Se você ainda não assinou o nosso canal, clica lá, assina o canal, liga o sininho. Mas Tati, eu tô ouvindo o seu podcast pelo Spotify. Deixa um likezinho nosso lá, compartilha com mais pessoas, para que a gente possa fazer a nossa mensagem transcender também. Eu tenho fé que o nosso canal vai explodir ainda e que vai poder ajudar muitas pessoas a pararem 15 minutinhos, 20 minutinhos a cada 2, 3 dias para poder pensar a respeito de si mesmo. Mas não vai embora, fica por aí porque tem muita mensagem ainda bacana que eu quero compartilhar com você. Nos vemos no nosso próximo podcast. Tchau, tchau!